Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, então, para mais uma semana de aula, né? Vamos dar continuidade aí aos nossos conteúdos, tá? Espero que vocês estejam bem. Estrutura geológica, a nossa aula 8, certo? E aí nós temos, então, aqui professora Rafaela e professor Zeca na nossa apresentação, certo? Seguimos, então. Pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui, um assunto bastante importante aqui em relação às tarefas, tá? Então, se tratando das tarefas, deixa eu só colocar aqui, vocês já tiveram a aula 5, final da aula 5, as páginas de atividade para vocês realizarem. Aula 6, as páginas de atividades para vocês realizarem. Aula 7, mesma situação, página 19, 20, 21 e 22. Aula 8, que é a aula de hoje, né? Vocês vão ter lá no final do capítulo páginas 26, 27, 28 e 29, né, incluindo as atividades discursivas. Quem ainda não começou a se organizar, pessoal, por favor, se organizem, né? Me enviem as tarefas, vocês podem me mandar pelo grupo, nós temos ali o grupo dos alunos, tem meu contato lá, certo? Vocês podem estar me encaminhando, tá? Então, deixem aí tudo bem organizado, que no retorno, vocês sabem, isso vai valer bastante ponto para vocês, ok? Então, entrando agora no conteúdo da nossa aula, nós vamos falar um pouco aí da questão da geologia, né? A geologia é um estudo, né, como uma ciência, e essa ciência, basicamente, aí nós vamos ter, então, essas ciências da Terra, né? Geo vem de terra, logia vem de descrição, estudo, né? A geologia é uma das ciências da Terra, estuda a crosta terrestre, a matéria que a compõe, seu mecanismo de formação, as alterações que ocorrem sobre ela, e a estrutura que sua superfície possui, né? Então, nós temos ali essas características da geologia em si. E, para nós entendermos um pouco melhor essa questão da geologia, se vocês pegarem o material de vocês do SAS, né, lá na página da aula 8 agora, nós vamos ter, então, ali as eras geológicas, certo? Todas distribuídas e todas organizadas ali com os seus principais eventos. Então, aqui nós temos, no caso, o El Adeano. Esse El Adeano ocorreu ali por volta de 4,5 bilhões de anos, né? Principais eventos: formação do planeta, a Terra estava aquecida devido às rochas em ebulição, vulcões ativos e explosões de asteroides, né? Então era isso que acontecia conforme a gente observa aqui nessa imagem, né, para tentar retratar aquilo que acontecia durante esse El Adeano, tá? Esse El Adeano, qual foi o tempo de duração dele? Cerca de 700 milhões de anos, né? Após grande explosão, o planeta estava fervendo, as rochas em ebulição em enxofre líquido também, né? Então tinha ali essas características bastante presentes, né? À medida que o tempo foi passando, a atmosfera tornou-se então quente, pesada, né? E formada por poeira e cinzas, derivada ali de substâncias expelidas pelos vulcões. As superfícies eram tão quentes que se uma rocha resfriasse, e adquirisse forma, rapidamente poderia ser atingida por um asteroide ou mesmo derretida por uma porção de lava, né? Então, essas são as características ali do El Arqueano. E aí nós temos o segundo, El Arqueano, né? Nessa parte aqui do El Arqueano, por volta de 3,8 bilhões de anos, né? E aí ele vai se dividir, vai se organizar em outros quatro, mas não é objetivo aí da gente aprofundar nessas quatro características. O importante é a gente saber o que é que acontecia nesse El Arqueano, né? Perda de calor e processos de resfriamento, trazendo chuvas e formando ali esse oceano conhecido como Oceano Global, tá? Aqui ocorreu a formação da crosta terrestre, os escudos cristalinos, as rochas magmáticas também. Nesse período, após os 700 milhões de anos, no período Adeano, a hipótese para a formação dos oceanos é que as rochas da superfície se esfriaram, né? Então, houve ali todo esse processo de esfriamento e grande parte do vapor de água presente no planeta se condensou. Então, houve o processo ali, né, de condensação. E deu origem, então, à característica desse enorme oceano, certo? A atmosfera, nesse período, ela já se encontrava limpa, sendo constituída ali, então, por vapor d'água e nitrogênio também, né? O dióxido de carbono transformou-se quimicamente, ficou alojado no fundo dos oceanos, vai formar ali, então, a característica de calcário. Houve a formação de pequenas ilhas, com a ocorrência de erupções vulcânicas. Essas ilhas se aglomeravam e formavam ilhas maiores, certo? E aí nós temos, então, o Éon Proterozoico, né?
esse era o Proterozoico ali, em torno de 2,5 bilhões de anos, formação das primeiras formas de vida na Terra, né? Então, é no Proterozoico que vai ter essa característica de formação ali dessas primeiras formas de vida, certo? Durou cerca de 2 bilhões de anos, o supercontinente foi formado, resultando na divisão de dois continentes que se movimentaram para os lados opostos, né? Houve a diminuição, então, desses vulcões ativos. Apesar disso, o magma existente no interior da Terra foi expelido para o exterior e causou a formação de muitos metais, né? Como, por exemplo, a formação do manganês. Além disso, com uma quantidade maior de águas e bactérias que consumiram, então, dióxido de carbono. Foi liberado também o oxigênio, né, um gás poluente, que combinado com outros elementos e o ferro, deu origem, então, ali aos enormes depósitos de minerais. Então, quando se trata da formação desses minerais, né, tem a existência aí, durante todo esse período, né, que está colocado aqui para a gente como é um proterozoico, certo? E nós temos, então, aqui, né, falamos de éon. Agora nós vamos falar de era, né? Então, se vocês pegarem também lá na apostila, vai estar dividido certinho para vocês, né? As eras ali todas organizadas. Então, na era fanerozoico-paleozoica, né? Nós temos a ocorrência dessas atividades vulcânicas reduzidas, seguidas por momentos de grandes explosões do planeta, surgimento de espécies, animais marinhas e terrestres e plantas, né? Então, como a gente observa aqui, em característica, então, desse alfanerozoico, certo? E também se tratando, né, que aqui está alfanerozoica e paleozoica, a gente vai falar, então, um pouquinho dessa era paleozoica, né? Durou entre 542 a 251 milhões de anos, perdão. Foi a era que houve os dois extremos do desenvolvimento da vida no planeta, houve a chamada ali explosão cambriana, né? E houve também ali um crescimento e diversificação de várias espécies de animais. Então, é nesse período da era paleozoica vai existir essa diversificação ali das espécies animais e chamada, então, a explosão cambriana, que vocês devem estudar, então, aí em ciências, né? Biologia e tudo mais, toda a formação de vida, né? Já no final houve a severa extinção da vida animal, sendo a causa dessa extinção ainda desconhecida. Então, não se tem ali, né, no final dessa era, por que houve ali essa extinção desses animais, né? Assim como os animais e as plantas também tiveram um grande desenvolvimento nesse período, espécies como o tubarão e a aranha surgiram, então, nessa época aqui, tá? E nós temos a era fanerozoica, mesozoica, né? Nesse período, nós temos, então, o Cretáceo, o Jurássico e o Triássico. Formação e divisão dos supercontinentes, né? Surgimento e extinção dos dinossauros. Então, é numa era fanerozoica aí que vai acontecer, né, mesozoica, essa extinção dos famosos dinossauros, ok? Já era mesozoica, aproximadamente 251 a 65 milhões de anos, foi a época do surgimento, então, dos dinossauros e também a divisão da Pangeia em dois continentes, a Laurásia e a Gondwana, né? Como também a separação do continente sul-americano do africano, da característica, então, dos nossos continentes, né? Porém, na mesma era mesozoica, os dinossauros que tinham domínio da Terra foram extintos por uma causa ainda desconhecida. Entre as teorias mais aceitas está a de que a colisão de um cometa com a Terra tenha sido a causadora deste evento. Com isso, os mamíferos herdaram, então, as condições dominantes da Terra, ok? E aí a gente tem, então, essa característica aqui, né, representada para a gente na imagem, desse período dessa deriva continental, né? A ocorrência, então, ali da Pangeia, né? A divisão, então, em Laurásia e Gondwana, e a característica representada aqui para a gente no mundo moderno. Era fanerozoico-cenozoica. O que é que começa a acontecer, então, nessa era, né? Na era cenozoica, a divisão dos continentes até a sua forma atual, formação das cadeias montanhosas, novos ecossistemas e também ali a formação dos Homo sapiens, né? Então, o Paleógeno, o Neógeno e o Quaternário vão fazer referência aí a esse período, né, da era cenozoica, tá? Por fim, a era cenozoica teve início há cerca de 65 milhões de anos e dura até hoje. É um período marcado pelas mudanças da crosta terrestre, dando origem, inclusive, a cadeias montanhosas, né? Como a Cordilheira dos Andes, os Alpes e o Himalaia. Também foi nessa era que ocorreu um período de grande glaciação, chamada a Idade do Gelo.
Também houve divisões de oceanos e o nascimento da espécie humana, como já foi colocado. Outros mamíferos e primatas também tiveram início na era Cenozoica, por isso também conhecida como Era dos Mamíferos, né? E aí temos a divisão dos éons, né? Colocado aqui para vocês, Adeano, Arqueano, Proterozoico, né? E o Fanerozoico aqui. Aí nós temos a era, né? 2 centenas de milhões, o Paleozoico, Mesozoico e características de como é que está hoje. Os períodos, né? Paleógeno, Neógeno, Quaternário. Época, né? A menor unidade é baseada nas camadas de sedimentos, né? Pleistoceno, Holoceno e Antropoceno. Então, que é um gráfico básicozinho, né? Uma representação, na verdade, básica, de como é que se deu aí todo esse período, tá? Aqui nós vamos ter também essa representação. Essa representação tem na apostila de vocês podem pegar a apostila, né? Não é igual, mas aparece aqui para vocês, completinha do material do SAS, né? Era, período, época, todas ali organizadas, né? Aqui nós temos, então, ali os acontecimentos importantes que nem nós acabamos de citar aí nos anteriores, no Quaternário, evolução dos seres humanos, no Terciário, diversificação dos mamíferos e os primeiros primatas começam a surgir. O Cretácico, né? Extinção em massa, incluindo os dinossauros e as primeiras plantas com flor, né? E assim vai até chegar aqui basicamente no período pré-cambriano. Na verdade, a gente faz a leitura, né, de baixo para cima, até chegar nessa era cenozoica, ok? Seguimos então. E aí, interessante, a gente abrir um parênteses aqui, né, que tem pesquisadores que já estão defendendo ali uma tarefa de definir a questão do antropoceno, né? Afirma que os impactos do domínio dos seres humanos sobre a Terra será visível em sedimentos e rochas daqui a milhões de anos. A escala de tempo geológico estabelece, né, eras, eônios, né, eras, períodos, épocas e idades que permitem caracterizar as diferentes fases que vão da formação da Terra até o presente momento, né? Uma questão ainda que está em aberta, né? Qual seria a sua data formal de início? E alguns membros de pesquisadores, eles vão definir que esse início desse período, né, do Antropoceno, começou então por volta da década de 1950. A década marca o início da grande aceleração, quando a população humana, né, e seu padrão de consumo acelerou subitamente, ok? Ela também coincide com a proliferação dos tecnomateriais, como alumínio, concreto, plástico, cobre, né? E os anos em que testes de armas termonucleares dispersaram ali elementos radioativos por todo o planeta, né? E aí vem essa questão, né? Depois que o grupo apresentar suas recomendações finais, caberá à Comissão Internacional sobre Estratigrafia, ramo da geologia que estuda os estratos e as camadas das rochas, aceitar ou não a inclusão do antropoceno, comunidade adicional, no esquema temporal usado para descrever os 4,6 bilhões de anos da história do nosso planeta, né? Ficaria ali como esse acréscimo, né? Basicamente ali do antropoceno. Não sabemos se será aceito. E vamos falar um pouquinho então da questão das rochas, né? Para a gente aí já ir finalizando. Se vocês pegarem, página 25 do material de vocês vai tratar aí dessa questão das rochas, né? Se as rochas são magmáticas, se são ígneas, se são sedimentares, trazem então essas características, tá? Os 3 principais tipos de rochas que geralmente são estudados são as rochas sedimentares, as rochas metamórficas e as rochas ígneas, tá? E aí, no caso das rochas magmáticas, né? São as mais antigas do planeta, vão cobrir aí cerca de 1/4 da nossa superfície terrestre. Elas são constituídas por diversos minerais, como, por exemplo, quartzo, a mica, o silício e feldespato, né? Todas colocadas aqui pra gente como rochas magmáticas, certo? As rochas magmáticas são formadas pela solidificação do magma, né? Esse magma, ele entra com uma característica, né, de resfriamento. A gente sabe que esse magma, ele é pastoso ali no interior do nosso planeta, né? E também, ao se solidificarem ali no interior ao se solidificarem no interior do planeta, são também formados ali a nossa crosta terrestre, né? Assim, quando ocorrem as erupções vulcânicas, as lavas, o magma derretido são expelidas, né? Ao entrar em contato com o ambiente, se resfriam e se solidificam, formando assim as rochas magmáticas, ok? Classificação das rochas magmáticas, então, nós vamos ter ali as extrusivas,
né? Elas são rochas magmáticas e recebem a classificação de rochas extrusivas, né? Que podem ser chamadas também de rochas vulcânicas ou efusivas. Qual seria a textura, então, dessa rocha, né? Esse tipo de rocha, ela é ígnea e formada, então, na nossa crosta terrestre, como já foi mencionado, né? Possui uma textura ali vítrea, né? Vai lembrar uma característica de vidro, posto que o esfriamento do magma ocorre de maneira muito rápida. De tal modo que nesse tipo de rocha magmática, os minerais se fundem rapidamente, o que impossibilita visualizar cada cristal que o compõe. Então, a gente tem aqui um fragmento dessa rocha, né? Tem essa textura ali meio vítrea, mas a gente não consegue analisar, a gente não consegue enxergar ali, né? Porque acaba se fundindo ali de forma um pouco rápida, tá? E aí nós temos as rochas magmáticas intrusivas, também chamadas de rochas plutônicas ou abissais. Esse tipo de rocha ígnea é formada no interior da crosta terrestre e seu processo de formação ele acaba sendo mais lento, né? Possui uma textura farenítica, na qual se notam ali os cristais de cada mineral que a compõe. E aí a gente tem aqui a composição, né, dessas características das rochas magmáticas intrusivas. E aí a gente tem alguns exemplos dessas rochas magmáticas: o granito, o diorito, diabásio, basalto, né? Obsidiana e a pedra pome ali são colocadas como características de rochas magmáticas, ok? E aqui nós temos então as rochas sedimentares. No caso das rochas sedimentares ou rochas estratificadas, são formadas por partículas sedimentares e dão a matéria orgânica ali que foram compactadas com o passar do tempo. Então, dá uma característica, se a gente observar aqui, por exemplo, nessa imagem, né? Que elas foram ali depositadas uma em cima da outra ao longo de milhões e milhões de anos, né? E isso dá uma característica, então, de rochas que são sedimentares, né? E aí a gente tem ali formadas durante um longo período, por conta dos processos físicos, químicos e biológicos, e que eles acabam, então, acumulando bastante sedimentos e que vão gerar ali diversos estratos ou camadas, tá? E a gente vai ter, então, de acordo ali com o terceiro, tá? As rochas metamórficas, ok? As rochas metamórficas são formadas a partir da transformação de outras rochas que já existem. Essa rocha original é chamada de protólito, que é a denominação dada à geologia, né? A rocha a partir da qual, por processos geológicos variados, incluindo o metamorfismo, formou-se uma nova rocha. Então, no caso das rochas metamórficas, elas vão ser formadas a partir de uma nova rocha, tá? E aí elas podem ser, né, rochas ígneas, elas podem ser rochas sedimentares, né, e que elas vão passando ali por alterações de temperatura e de pressão também ao longo do tempo, né, e isso por conta ali dessa movimentação em torno da nossa crosta terrestre. Pessoal, finalizando a aula aqui, a partir da aula que vem eu dou seguimento a partir desse slide, tá? Muito obrigada e fique atento às atividades, mais uma vez, do SAS. Então, da apostila de vocês, peguem, né, façam, corrijam, podem me enviar e a gente vai se organizando. Abração, até